Salmo de número 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então nós iremos falar exatamente a respeito do domínio universal de Deus e de quem é digno de entrar no santuário. E este Deus que é chamado de o Rei da Glória. Por que o Rei da Glória? Porque a glória é o lugar de habitação dele. Ele habita na sua glória, nos céus, onde lá, segundo Apocalipse 21, não há tristeza, não há pranto, não há dor, não há guerra, onde lá habita a perfeição, onde o amor será para todos sempre, e nunca mais nós veremos pessoas sofrendo quando chegarmos lá. Se pelo sangue do seu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário para nos purificar de todos os pecados, se por este sangue nós formos lavados e purificados, certamente chegaremos lá. Jesus, certa feita, disse aos seus discípulos: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então nós temos essa segurança da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é invisível. Mas Jesus Cristo disse: quem olha para mim, vê o Pai. Alguns dos seus discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe. E então Jesus respondeu para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Jesus Cristo veio a esse mundo para revelar o ser daquele que é invisível, Deus Todo-Poderoso, que é chamado de o Rei da Glória. E o verso 1 do Salmo 24 que nós lemos vai dizer o quê? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo que existe é do Senhor, pertence ao Senhor. A terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É por isso que o homem, ele não tem nenhum direito de fazer aquilo que bem quer e entende. Por quê? Porque ele é
de Deus. Ele tem um Criador. E o seu Criador o criou para que ele fosse a imagem e semelhança dele. Praticasse o bem, fizesse o que é certo e glorificasse o seu Criador, que é o Deus eterno, a quem muitos chamam de Pai. Jesus ensinou que nós podemos chamar a Deus de Pai. Quando ele ensinou o Pai Nosso aos discípulos que perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então foi Jesus que ensinou isso aos discípulos. Mas quem são os discípulos? São aqueles que seguem e fazem a sua vontade. Esses podem chamar a Deus de Pai. Certamente, aliás, certa feita, os fariseus disseram a Jesus o seguinte: nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus. E Jesus disse a ele: se Deus fosse vosso Pai, vocês me amariam. Mas o que é que eles faziam? Eles chamavam Deus de Pai, ao mesmo tempo em que perseguiam o Filho de Deus, Jesus Cristo, a ponto de, no final, pendurá-lo em um madeiro, crucificando. Ou seja, eram pessoas que diziam: nós somos filhos de Deus, e ao mesmo tempo mataram o Filho de Deus. Jesus disse a eles: se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Se nós formos ler Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, no princípio tudo era água. É por isso que o salmista vai dizer, no verso 2, né? Porque ele afundou sobre os mares, fundou o que? A terra sobre os mares, e afirmou sobre os rios. Então tudo era água, e o Senhor, com o poder da sua palavra, fez com que a terra viesse à existência sobre os mares, né? Afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Então, quem poderia fazer isso? Somente o próprio Deus, o Todo-Poderoso. E ele pergunta no verso 3: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Isso é uma pergunta que ele faz. E ele mesmo responde no verso 4: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos é aquele que não praticou nenhum ato perverso. Nesse caso, todos nós temos praticado.
E como ficarmos limpos de mão e puros de coração? Somente crendo em Cristo e sendo purificado pelo seu sangue, como ele ensinou lá no capítulo 1, verso 9 e 10 de João. Ele nos perdoa de todos os pecados e nos purifica de toda injustiça. Somente assim a gente pode ficar limpo de mão e puro de coração. E ele continua dizendo que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Entregar a alma à vaidade é fazer tudo aquilo que deseja, né? Deu na cabeça, eu vou fazer, né? Como muitos dizem, vamos aproveitar a vida, porque a vida é curta e a gente precisa aproveitar. Então vamos beber, fumar, usar droga, se prostituir, roubar, matar, pintar o certo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, Hebreus capítulo 9, verso 27, vai dizer assim, né? E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então todos iremos prestar conta do que fizermos. Não ter essa ideia de vamos aproveitar a vida porque a vida é curta. Após a morte, é o que diz aí, segue-se o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, o julgamento, o verso 28 vai nos dar esperança dizendo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, veja, ele se ofereceu para quê? Para tirar os pecados de muitos. Essa é a maior bênção que um ser humano pode receber. É ter os seus pecados retirados por causa do sacrifício que foi oferecido por Cristo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, após a morte, segue-se o juízo, mas aqueles que estão em Cristo e que foram perdoados por Ele, tirados os seus pecados, Ele virá a segunda vez sem pecados aos que esperam para a salvação. Aqueles que querem ser salvos. Não aqueles que pensam, vamos fazer o que der e o que vier, porque depois que morrer acabou. Esses estão enganados. Mas aqueles que dizem, não, vamos viver para Cristo, aguardando a sua salvação, o texto diz que ele aparecerá a segunda vez. Ou seja, ele voltará sem pecado. Por quê? Porque ele carregou os pecados. Para purificar os pecados, ele teve que carregar sobre si os pecados de muitos. E ele aparecerá aos que esperam, aos que o esperam para a salvação, crendo que ele morreu pelos nossos pecados e para nos salvar, como nosso Salvador. Ainda no Salmo 23, verso 5, verso 4, né? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Você já viu um camarada jurar enganosamente? Rapaz, eu juro por Deus que foi assim, quando na verdade não foi aquilo.
então esse vai entrar no reino dos céus? Não. Só vai entrar aquele que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Ou seja, jura mentindo. Verso 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Este, aquele que é limpo de mãos, que não se entrega à vaidade, puro de coração, não jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Verso 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então são aqueles que estão buscando a Deus, sempre ouvindo a sua palavra, orando a Ele de madrugada, agradecendo, pedindo, clamando, confessando. E aqueles que estão também obedecendo a sua palavra. Ouvem a sua palavra, obedecem a sua palavra, oram a Ele constantemente, como um relacionamento de pai para filho, contando suas dificuldades, seus problemas, suas necessidades, sendo grato e confiando de que Ele é fiel e justo para ouvir o nosso clamor, a nossa oração e suprir as nossas necessidades conforme a sua vontade. Verso 7 ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso de guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo ele é tanto uma exortação como também é um cântico. Por isso que o autor aí repete duas vezes: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso que, como nós vimos no início, o que é que acontece? Dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então que essas palavras sejam aplicadas em nosso coração, em nossa vida, e nós entendamos que nós pertencemos a esse Deus. E que as nossas vidas sejam colocadas diante dele como aqueles que só querem receber de Deus aquilo que Deus tem de melhor para nós. Ele sabe muito bem que nós somos dependentes, que sem Ele nós não somos nada. Ele sabe, mas nós precisamos saber disso também, que sem Deus nós não somos nada. E que tudo que precisamos e dependemos, podemos ir a Ele, sabendo que Ele suprirá as nossas necessidades. Porque tanto Ele criou a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, como também Ele sustenta tudo isso como um Deus que tem responsabilidade. Ele não criou as suas criaturas e abandonou ao seu bel prazer. Não. Ele continua cuidando de nós. Até o fim das nossas vidas, Deus estará cuidando de nós. E cuidará de nós após a morte, se nós crermos no sacrifício do seu Filho. E entendermos que o Salvador, que é Cristo, morreu para nos salvar. Então que Deus nos abençoe mais uma vez esta noite com essa palavra.